Tec Garage, suporte técnico automotivo. Atenção, você que tem carro automático, fique atento à troca de óleo preventiva da caixa de câmbio. Possuímos um equipamento eletrônico para fazer um serviço preciso e eficaz. Tire suas dúvidas com o Douglas pelo 3347-6318 ou visite-nos na Duque 2603. Tec Garage. A partir de agora, um programa para inspirar e acelerar negócios e investimentos. Ou até mesmo iniciar um empreendimento. Dê o start e vamos juntos nesta parceria com líderes de empresas atuantes em diferentes áreas. A hora é de valorizar empresas e encorajar empreendedores e candidatos a empresários. Aqui tem conteúdo e comunicação para enfrentar e vencer o que vem pela frente. A Rádio Imembuí apresenta Empreender com Sucesso, a plataforma de mídia e marketing para produtos e serviços, com a apresentação de Lisete Fröhlich, consultora em vendas e negócios em mídias digitais e de rádio. Olá, muito boa noite, 19 horas e 35 minutos, hoje terça-feira. Iniciamos a semana bem ontem com um tema muito interessante sobre jogos para crianças. Se você não assistiu, vale a pena você assistir. Trouxemos um doutor nessa área que faz projetos na Universidade Federal de Santa Maria e também estuda jogos. Então, quais os tipos de jogos que são os adequados para as crianças e também para os adolescentes. Então, vai lá no YouTube ou no Facebook e acompanha o programa para você se informar e ter certeza que você está dando o jogo certo para o seu filho. Nós já estamos ao vivo no Facebook da Rádio Membuí, daqui a pouquinho no Empreender com Sucesso, Lisete Fröhlich, no YouTube e amanhã nas demais plataformas e também pelas ondas do rádio, já que hoje é noite de futebol, que o futebol começa às 21 horas, você já liga o radinho agora e já vem com a gente e acompanha pelo radinho e depois segue escutando o jogo do Grêmio. Nós estamos aqui para Tins Tinta, Construtora Jobim, Decora Casa e Afeto, Universidade Católica Franciscana, Ângelos Oeste, Pampeiro Volkswagen, Agrocomercial Canabarro, Colégio Fátima, Purifique Santa Maria e Purifique Camobi, Brita Pinhal, Cislimpa Sistemas de Limpeza, Get Commerce, Nossas Raízes, Estação Camobi Multistore e Patronato Shopping. São os nossos parceiros aí de todos os dias que estão aqui conosco, que graças a eles a gente está aqui fazendo a produção desse programa, trazendo temas interessantes para você. E hoje a gente não poderia deixar de trazer mais um tema interessante. Já estamos aí com a nossa convidada dessa noite, ela que é Jaciane Bresciani, vocês já conhecem, ela já faz parte aqui desse quadro do programa, né? E ela que é proprietária da Estação Camobi, além de ser proprietária, né? É uma das dirigentes, presidente de lá, né? E hoje nós vamos falar da Estação das Frutíferas, que é um tema muito importante. Há poucos dias eu estava conversando com outro cliente meu e a gente estava falando da questão das frutíferas e eu falei ainda da questão da Estação Camobi, da importância de ter todas essas orientações que são muito importantes. Jaciane, boa noite, bem-vinda. Boa noite a todos os ouvintes e espectadores. A gente fica muito feliz sempre que tu vem aqui. Até estava comentando com os últimos que vieram aqui. Olha, a Jaciane, ela faz o maior sucesso, porque tem conhecimento, ela é super simpática, é uma pessoa que sabe o que faz, né? Então, a gente fica muito feliz. E até eu me sinto, assim, lisonjada de tê-la, né, como participante aqui, até porque a gente percebe que, por exemplo, frutíferas,
para mim seria sempre um tema mais para os homens, né? Hoje não, hoje a Jaciane dá show aí e eu quero saber o que que ela vai nos trazer hoje sobre as frutíferas, porque tá na época, tá na hora, né? E você não pode perder, né? De também já plantar as suas frutíferas para aproveitar quando chegar a época de colher. Obrigada aí pelos elogios, Lisete. A gente está sempre buscando, né, atualização e fazer o melhor, né, para levar o melhor para os nossos clientes. Então, essa temporada mesmo, né, os meses que abrangem, né, abril, final de abril, início de maio, até julho, julho nós estamos agora. Maio a julho, agosto, seria a temporada ideal para a gente estar fazendo o plantio das nossas frutíferas, que são os meses sem o R que os antigos falavam, né? Então, de maio até agosto seriam os meses ideais para fazer o plantio. Hoje, com as tecnologias que a gente tem, e se a pessoa também mora próximo, né, ao seu pomar e vai conseguir fazer irrigação, não teria problema de fazer em outros meses, que esse seria o maior problema de uma planta recém-plantada, ela não ter essa necessidade hídrica suficiente. Então, os meses ideais estão agora, por isso que a gente tem essa temporada de frutíferas e a gente recebe elas com abundância para fazer o plantio. Perfeito. E, na verdade, é um número muito grande, né, de frutíferas. As pessoas podem optar, né, por escolher o que, que elas não têm ainda no seu pomar. E hoje, que coisa mais saudável do que um pomar? E eu, há poucos dias atrás, eu estava contando para o André Campos sobre o meu avô. Ele tinha um pomar tão grande que aos domingos a gente vivia de pé em pé para comer as frutas da época, né? E aquilo era uma delícia, era uma coisa assim que eu nunca me esqueci. Eu só tenho uma irmã também, nunca, a gente não esquece, né? Então, imagina assim, quem tem um espaço tem um pomar, né? Com certeza. A gente acaba produzindo e produz para os amigos, para a família, porque não dá conta, né? Um pezinho, Verdade. ele produz muito. Se ele está bem nutrido, ele está saudável, ele vai produzir uma quantidade grande que a gente consegue distribuir para bastante gente, né? É verdade. Até esses dias o André estava comentando sobre um pé de bergamota na casa de uns parentes dele, que o pé chegava, estava arqueado de tanta bergamota que tinham que apanhar, porque não vencia. Não vencia, né? Porque estava super carregado, né? Com certeza. Então, essa época que é a época ideal, né? A gente sempre recomenda, então, estar fazendo o plantio nessa época. A gente recebe, sim, muitas mudas, são muitas espécies, né? Como tu disseste, hoje a gente tem uma variedade imensa de escolha. Porém, o que a gente tem sempre que pensar é a situação do local, do clima, né? Por exemplo, a nossa região aqui, a gente tem a questão das geadas, então a planta passa por um estresse. Então, muitas vezes a pessoa tem um desejo de plantar uma mangueira, um pé de abacate, mas se ele não tiver um pouco recolhidinho, né? Mais na meia sombra, que a gente diz com a copa de outras árvores protegendo, ou até mesmo até ele se rustificar mais ali naquela situação, ele vai sofrer um pouquinho e pode ser que não vingue, mas a gente sempre tenta passar, né, todos os detalhes na hora da compra, para que a pessoa fique segura e tenha sempre uma melhor colheita, né, futuramente. Perfeito. Qual a frutífera assim que é mais vendida? Olha, essa época aqui, as cítricas. Eu acho que o pessoal lembra muito porque é a temporada que a gente está colhendo bastante laranja, bergamota, então o pessoal acaba comprando porque vê, né? Assim como a gente vê a época do Manacau, a primavera, que o pessoal vê florindo e daí acha bonito e vai buscar. Então, essa época aqui, principalmente as cítricas, são as que mais saem. Laranjas, bergamotas, limoeiros, é o que mais sai. Incrível, né? Uhum. E o que tem gente que gosta, né, de frutas, enfim, e se tu for fazer uma análise, o custo-benefício é tão barato, né, tu plantar uma frutífera e tu ter a frutífera, porque se tu vai ao supermercado comprar, na sexta-feira eu fui só comprar frutas, assim, e eu fiquei pensando, nossa, olha, podia ter comprado quantas mudas se eu tivesse lugar para plantar, né?
comparando com o que tu tem de gasto, né? Sim, com certeza. Hoje também a gente tem muitas variedades no mercado e com melhoramento genético e até mesmo com as possibilidades, né, que a gente tem de produtos, né, de tecnologia, conseguimos fazer o plantio em vaso. Então tem algumas plantas que conseguem se desenvolver em vaso. Para quem mora num apartamento, tem um espaço um pouco mais limitado, mas é um sonho, inclusive, né, ter uma plantinha lá florindo, frutificando. Então é também uma via. É perfeito. E o que é preciso ser feito, por exemplo, para o pessoal que quer plantar nessa época? Porque normalmente, antigamente, você ia lá, comprava e plantava e deu, mas hoje tem outros recursos, tem produtos que se pode utilizar que ajudam também, né? Com certeza. Em relação aos produtos, lembrando que os pHs do sul do solo, eles são mais ácidos, então a gente sempre tem que dar uma equilibrada, porque senão o que acontece? O nutriente pode até estar disponível, você pode ter um solo rico em matéria orgânica, em macronutrientes, micronutrientes, porém essa acidez não vai permitir com que a raiz consiga se acoplar nesse nutriente e chegar até a planta. Então, a gente sempre indica que se não tiver uma condição de fazer uma análise desse solo, previamente a gente já sabe que se nunca foi nada feito, ele é um pH mais ácido. Então, a gente vai investir num equilibrador de solo para que essa muda consiga enraizar e consiga se desenvolver plenamente. Então, até eu trouxe aqui algumas possibilidades, né? Temos esse aqui que ele é chamado Equilíbrio, né? Que é da linha da Forte. Hoje eles são líder no mercado, né? Nessa questão, né? De fertilizantes, né? Para o solo e para a planta. Então ele vai dar essa equilibrada realmente ele vai dar essa equilibrada realmente no solo para que a planta consiga ter disponíveis esses nutrientes para que ela se desenvolva. Então, primeiramente isso. Os demais cuidados, sempre, né? Se atentar, principalmente se é um sítio ou é uma área de um campo que faz muito tempo que alguém não vai lá, não cuida, ou mesmo que alguém não possa cuidar nesse momento, as formigas cortadeiras. Porque muitas vezes se faz o plantio, tá maravilhoso, o solo foi preparado, foi cuidado, foi nutrido, foi equilibrado, e aí de repente no outro dia chega lá na plantinha e ela tá totalmente desfolhada. Então também levar uma isca formicida para que justamente se tiver uma formiguinha cortadeira por ali, ela não vá atacar o teu pezinho. Então é um cuidado também que a gente pede para ter. No plantio mesmo, o preparo da cova. As pessoas acreditam muitas que, tendo o torrão, né, que é aquela parte da terra que fica com a raiz, né, dentro do vasinho ou dentro do plástico que vem a muda, é suficiente fazer um buraco daquele tamanho. Mas a gente sempre indica que se faça pelo menos o triplo, tanto em fundo, né, de profundidade, quanto de largura, e que se revolva aquele solo do fundo, justamente para que ele permita com que a raiz ela se desloque, ela avance, não estando tenro, né? Porque se tu deixar lá compactado lá embaixo no que tu abriu, essa raiz não vai conseguir se desenvolver, ela não vai conseguir se ampliar e realmente se fixar ali naquele solo. E falando em enraizamento, também tem esse aqui, né? Que ele é um enraizador que justamente, né, depois já tem o solo lá preparado, muitas vezes não foi o suficiente fazer somente aquilo, tá faltando alguma coisa que na pega não tá indo muito bem, eu tô vendo lá que não tá faltando nada, eu já coloquei nutriente, eu já fiz o que tinha que fazer, mas a muda parece que não desenvolve. Muitas vezes, depois que a gente fertilizou, é que a gente se dá conta que pode ser que a pega dela não foi a melhor de todas. Então, a gente vai lá com o enraizador, ele vai, então, ajudar essa raiz realmente fixar no solo, e aí ela vai começar a distribuir esses nutrientes que já estão ali disponíveis para o restante da planta se desenvolver. Então, os cuidados nesse início e com a irrigação, né, como eu falei antes, são os principais, né? Tirando a geada, né, que a gente também pode cuidar, né, que se for uma muda que ela não é predisposta a isso, a gente tem que cobri-la ou então vai ter que plantar ela já onde tem umas copas, né, de outras árvores que façam uma prévia proteção, pelo menos, lembrando que é um estresse para a planta, né? Ela está saindo de uma situação e ela está partindo para outra. Então, ter esse cuidado. Nesse quesito também, né, falando da questão de estresse, né, quando a planta passa por estresse, o fosfito também, ele é bem interessante, que é esse produto aqui, que ele é justamente para esses períodos em que a planta está passando, seja no verão, que está muito, muito quente, seja no inverno, frio, a geada. Então, ele vai ajudar com que essa planta, ela cria uma imunidade, a gente diz assim, e ela vai ficar mais apta para que nada ataque ela facilmente, né? Porque uma coisinha vai trazendo a outra, daí um fungo fica uma coisa mais séria, e assim por diante, né? Então,
Então, esses são os cuidados na hora do plantio. E tem todos os cuidados na hora também da aquisição da muda, que a gente fala. Hoje, a maioria das mudas que a gente recebe, elas são mudas enxertadas. O que significa? A planta tem a planta mãe, que é onde a gente chama o cavalo. Ela é cortadinha, então, o seu caule. E esse caule, ele é utilizado para colocar o brotinho, o ramo da planta, que a gente vai querer que se desenvolva a partir dela. Então, são 2 plantas sadias, tenras. E por que daí do enxerto? Porque o enxerto vai produzir mais rapidamente do que uma muda que provenha de semente. Então, por isso que as pessoas pedem também, quanto tempo vai demorar para produzir a minha muda? Se for de um enxerto, ela vai demorar muito menos tempo do que uma muda prévia de semente. Inclusive, ela já vem com padrão de fruto, né, um pouquinho mais desenvolvido, que de frutos mais tenros, maiores, do que uma muda que provenha de semente. Então, sempre cuidar na hora de adquirir que o cavalo esteja sadio, que esse broto que está saindo, esse ramo que está saindo do cavalo, ele esteja totalmente sadio. Lá do cavalo também, se tu enxergar que tem algum raminho que está brotando dele ali, é porque a planta mãe está ainda produzindo, e aí ela vai tirar nutrientes da plantinha que tu queres que se desenvolva. Então, é bom que não tenha, e se caso aparecer, depois de alguns anos que tu plantou, né, do teu cavalo, vai lá e corta, porque dali não vai sair, pode sair, por exemplo, tem um abacateiro, mas eu estou produzindo laranja, e a planta mãe era o abacateiro, daí vai ser um abacate lá da laranja, então, porque o cavalo nem sempre vai ser da mesma espécie. Então, cuidar com isso também na hora de fazer a escolha. Olhar, a gente chama o ápice da mudinha, que é bem a pontinha dela, que a gema, que é a pontinha da folhinha que está saindo lá na ponta, não esteja quebrada, não esteja danificada, se ela tem alguma presença de fungo, presença de algum patógeno, também, né? Escolher sempre uma muda o mais sadia possível para que tu tenha sucesso lá no pomar. E por isso que a gente tem que ter cuidado também onde tu vai comprar a muda, porque às vezes tu vai passar na beira da estrada, tem gente vendendo muda, né? Faz lá qualquer precinho, mas não vê se realmente essa muda ela é saudável, se ela está corretamente, né? Se ela é enxertada ou não é enxertada, né? Eu acho que isso é muito importante, né? Hoje, inclusive, né, tem órgãos, né, que as empresas elas precisam fazer parte quando elas produzem mudas, né? Porque é um ser vivo, então elas têm que estar dentro desse quadro com vigilância, né, com toda a questão, né, de saneamento. Então, os nossos fornecedores, eles se enquadram dentro disso, e também a gente percebe muito que quando as pessoas vêm, elas se encantam já a planta é tenra, a planta é bonita, a planta é sadia, a pessoa vê que não vai dar problema e volta ainda para pegar mais porque viu que frutificou e que deu certo. E da mesma forma também que são muitas variedades, então a gente está sempre conseguindo, né, não tenho nesse momento, para a próxima semana a gente já consegue também, então tem muita qualidade, tem muita variedade, e tudo isso vai fazer diferença, sim, se eu quero, né, atingir um sucesso realmente no meu pomar. Perfeito, exatamente, por isso que tem que ter todos esses cuidados. E aí, né, também fica a dica para quem está nos acompanhando, de você procurar, né, você ir lá na Estação Camobi e procurar, né, um local que realmente você saiba que tem credibilidade no mercado, que conhece, que tem o conhecimento, que tem a informação, que tem os produtos que você vai precisar. Tudo isso é fundamental, porque nem sempre as pessoas vão lhe oferecer, vão oferecer a muda, você vai plantar lá, olha, não deu nada, no fim morre. Aí você diz, gastei, não deu certo, né? Então, a importância também de se procurar uma empresa séria, que tenha um know-how, que tenha um conhecimento, que tenha alguém que possa orientar para a pessoa fazer a escolha certa, né? A gente passou por treinamento, né, em ambas as lojas, então o pessoal que trabalha no setor, eles estão preparados para receber o cliente, assim, a gente fala que tanto treinamento, né, interno, a gente pede também, né, a gente tem cursos que a gente adquire para que eles aprendam, e o time, a gente traz de fora também pessoas que possam dar esses treinamentos, então o mais aptos possíveis para poder dar melhor indicação e a pessoa sair de lá realmente satisfeita. Então, aí fica a dica, gente. Ou você que mora para o lado de Camobi, vai na Estação Camobi, ou você que mora aqui perto da Rádio Membuí, pode ir no Patronato Shopping, que ali você vai encontrar também os mesmos produtos, com a mesma qualidade, com o mesmo conhecimento, os funcionários preparados, para que você possa, então, aproveitar, né, e fazer esse plantio e deixar, mas eu não vou comer, deixa para as próximas gerações.
gerações. Eu, por exemplo, às vezes eu digo, meu pai deixou um pé de goiaba, eu amo a fruta que eu mais gosto é goiaba. Então, meu pai deixou plantado esse pé de goiaba. Então, é importante que você faça o seu plantio para que seus netos, né, as pessoas da família possam comer essas frutas. E senão, também vai ficar para o futuro, né? E eu acho que é importante, e quando se fala em plantas, em frutas, eu acho que não tem nada mais importante. Eu, por exemplo, eu sou uma devota de frutas. Nossa, eu não posso ficar um dia sem as frutas. Fruta. Né? É uma delícia. E a gente vê, hoje mesmo, né, as nossas plantas, elas vêm com um padrão de 1,50 m, algumas até 2 metros de altura. Então, as pessoas vão, dentro de um ano, algumas, inclusive, já vêm com frutinho. Aí já planta lá, já está com frutinho. Então, assim, vai conseguir comer também, não vai ficar só para neto, para gerações futuras. Viu? Essas aí já gostei, viu? Olha, que legal. E é verdade, isso mesmo, né? Porque é coisa boa. Se a gente comprando uma fruta numa fruteira ou num supermercado é bom, imagina no pé, né? Eu digo assim, eu brinco, porque quando a gente era criança, a gente falava assim, vamos lagartear, né? Era pegar um monte de bergamota e a mãe nos dava lá um pano lá que a gente tinha lá. Uma toalhinha, né? E a gente deitava lá no chão e ficava comendo aquelas bergamotas no sol. Que coisa Que bem delícia, né? Uma riqueza que não tem preço essa, né? Tem, dá saudade desse tempo, né? Que a gente tinha tudo isso, assim, eu digo, nossa, como era bom, era um tempo maravilhoso. E mudando um pouquinho falando não só em frutas, eu tive... Há uns 15 dias atrás, eu fui visitar meu filho e eu sempre trago pinhão de lá. E recém foi a festa do pinhão. Não tinha um pinhão. E aí eu até estranhei, aí eu até perguntei. Aí eles disseram, pois é, esse ano não produziu nada. Mas talvez, como a Jaciane Bresciani falou aqui, não sei se foi realmente... feito o que tem que ser feito, né? Porque dizem, não, produz um ano, depois 2 não produz, depois não sei o quê. Pode ter até tudo isso, mas será que realmente a terra está tão preparada? Será que foi colocado os nutrientes, aquilo que realmente precisa, né? Nessas plantas, assim como eu falei do pinhão, eu falo de outras frutas, né, que às vezes as pessoas não cuidam, deixam lá uma vida inteira lá, e aí quando não produz, esse ano não deu nada. Mas tem que fazer, tem que ter esses cuidados, independente de já ter uma planta em casa, né? Eu já tenho uma bergamoteira lá, mas ela não produz, mas... Eu tenho que me informar por que ela não está produzindo, o que eu posso fazer de diferente para ela produzir, né? Aqui a gente falou muito, né, do preparo e da questão dos nutrientes, mas ao longo da vida da planta, ela vai passando por estágios, e aí se a gente quer uma produção realmente na época que ela deve produzir, a gente deve se atentar a outras coisas que precisamos fazer antes disso. Então, por exemplo, a própria poda. Se a gente tem uma copa muito adensada, muito fechada, lá no meio o sol não vai conseguir entrar, e aí essa planta vai produzir somente ao redor os frutos. E até mesmo a incidência de fungos, ela vai ser muito maior, porque é a mesma coisa um armário fechado. A gente sabe que nessa época, a umidade, o mofo, o bolor vai aparecer. Então, a gente precisa fazer a poda dessas plantas, justamente para que elas consigam, no momento em que elas têm que produzir e fazer novos brotos, né, nova brotação de galhos, ela vai, então, sim, conseguir, né, esse pleno desenvolvimento em frutos. Se a gente nunca faz nada, não passa, né? Hoje a gente tem o sulfato de cobre ou a cauda bordaleza, que o pessoal chama, ela justamente é preventivo também para que essas doenças, algumas surjam, e aí na época em que a planta estiver produzindo, a gente vai com esse, né, remédio, que o pessoal chega e eu acho uma gracinha, chamando, o remédio para minha planta. É o remédio, ele é preventivo, então a gente pode fazer o uso dele, deve fazer o uso dele. Da mesma forma, as pessoas falam, minha planta tá tão linda, mas quando eu vejo, né, já para colher ela tá no chão, ela caiu, e eu vou ver, tem uma pintinha. Essa é a chamada mosca da fruta ou a mosca branca, que é quando a gente abre o fruto e aí tu vê que tem um furinho lá dentro e inviabilizou, né? Realmente ela começa a apodrecer, é muito discreto, na hora que tu vai colher, muitas vezes consegue colher, mas aí tu vai partir o fruto, ele vai estar com esse aspecto. Então,
também, como prevenção, nós temos lá um inseticida que ele é específico para mosca branca. Então, faz, né, o uso dele ali quando o frutinho começou a se desenvolver lá, que ele está bem pequenininho, faz a aplicação dele. Hoje, esses produtos, eles são uso doméstico, não precisa ter nenhum receituário agronômico para te poder adquirir e fazer a aplicação dele, e não tem uma carga alta de tóxicos que vai te fazer mal. Então, o fabricante, a gente sempre recomenda esperar 15 dias depois do uso para fazer o consumo. E mesmo assim, se tu fizer na época certa, vai passar mais de 15 dias até o fruto se desenvolver e a mosquinha não chegar lá e terminar com a tua planta, né? Sim, eu estava prestando atenção nisso e realmente como é importante a gente estar atento a esse tipo de detalhe, né, e conferir os frutos e buscar algo que possa auxiliar, né, e muitas vezes as pessoas acabam por não dar muita bola, mas aí depois reclamam que a fruta não, porque não deu para comer, porque isso, porque não sei o que, né, então é importante realmente ir num lugar que tenha esse conhecimento, né. Agora também não adianta ir em qualquer lugar e chegar lá e dizer, eu preciso alguma coisa. É que muitas vezes as pessoas não têm conhecimento, então vão receitar qualquer coisa, e hoje tem toda essa situação que tu não precisa de receituário, né? Então facilita para te ir no lugar, mas tem que ser num lugar onde realmente tem pessoas que são sérias, que conhecem, que sabem o que indicar, que não é só você jogar dinheiro fora, que muitas vezes você vai comprar uma coisa e vai botar dinheiro fora. Então, comprar aquilo que realmente você vai utilizar e que vai dar o efeito. Isso que é o fundamental, né? E uma vantagem, né, que o nosso cliente encontra, a gente tem toda a parte, né, desde da aquisição da muda e o que ele vai precisar fazer para manter essa muda. Então, todos os insumos, a parte de fertilizantes, de terra, o ferramental específico. Então, temos toda a linha Tramontina Multi com serrotes, com podões, com tesouras, com colhedores de fruta, com o pulverizador, né, para fazer então a aplicação de alguns inseticidas ou alguns agentes que precisam ser aplicados. A própria Steel, né, pode fazer uma lavagem no tronco, né? Você tem que tirar um limo um pouco mais grosso dessa árvore. Então, chegando lá, você vai sair com todo o arsenal que precisa para fazer o cultivo. Tem tudo, porque, na verdade, isso que é o importante, né? Porque daí você já escolhe e já vê o que você precisa, já negocia, já parcela, já, né, tem condições especiais de pagamento, porque muitas vezes a pessoa, mas eu estou sem dinheiro, mas vai lá, vê uma forma que você possa pagar, parcela, e com certeza vai conseguir uma condição boa e vai poder sair tranquilo e satisfeito, né? Porque não tem coisa mais boa quando tu faz algo e que aquilo frutificou, que aquilo ficou algo bom, né? Então, é o que a gente quer, né? Com certeza. Nós vamos a um rápido intervalo e voltamos em seguida com mais Empreender com Sucesso. Tá na Imembuí? Então aumenta o volume, que a Imembuí tá na tua onda. Conteúdo qualificado, mídia que gera resultado, interação com a audiência, direto do fato e da fonte. Tá na Imembuí, tá on, tá ligado no hoje, no agora. A nossa história é a nossa raiz. Qual o tamanho dos seus sonhos? Qual o impacto da sua determinação? Qual a força que te move para a realização de projetos sólidos como rocha? Brita Pinhal. Trajetória que começou em 1973. Juntos construímos o futuro, rural, industrial e urbano. Em 2023, Brita Pinhal 50 anos. Acesse britapinhal.com.br. Tinks Tintas apresenta as suas promoções. Resicolor esmalte sintético brilhante 3 litros e 600 branco em cores prontas de fábrica 3,6 litros por R$ 89,00. Telhabril resina, impermeabilizante isolante térmico para telhas, pedras e tijolo à vista, 18 litros, R$ 316,00. Manta líquida, impermeabilizante, secagem ultra rápida, 15 quilos para lajes, calhas, marquises e coberturas, R$ 243,00. Tinks Tintas, na Ângelo Bolson, quase na rotatória.
Mais uma vez, a Construtora Jobim é destaque na área da construção civil do Estado, na mais importante avaliação das empresas gaúchas, feita através de pesquisa do Jornal do Comércio. A Construtora Jobim escalou no cenário econômico, alcançando a segunda posição no Marcas de Quem Decide 2023, como a mais lembrada e a preferida entre gestores e altos executivos de empresas. Construtora Jobim, do coração do Rio Grande, para a mente dos gaúchos. O novo ensino médio do Colégio Fátima parte do princípio do protagonismo do estudante para o sucesso da sua aprendizagem. Autonomia nas relações e nas decisões. Educadores como mediadores do processo ensino-aprendizagem. Projeto de vida, reflexões do estudante sobre espiritualidade, futuro profissional, autoconhecimento, escolhas, cidadania e responsabilidades. Novo ensino médio do Colégio Fátima, feito para você. A nossa casa é o ambiente mais esperado do dia, pois é onde recarregamos as energias e nos sentimos bem. Nada melhor então que deixar a casa sempre com um aroma especial. Na Decora você encontra fragrâncias de excelente qualidade, tanto em difusores quanto em home sprays, essências, água para tecido e muito mais. Conheça no Instagram pelo @decora.casa-e-afeto ou visite na Professor Heitor da Graça Fernandes, 500 em Camobi. Para você, o que é importante? Para nós da AM Brum Ângelos Oeste, importante é acolhimento, carinho e amor. Sempre. Agora, um novo serviço. Um plano especial e exclusivo AM Brum Ângelos Oeste para cremação. Parcelas mensais a partir de R$ 28,00. Saiba mais em AM Brum Ângelos Oeste, Rua General Neto 258, telefone 55 30 25 6140. A Get Commerce participou do Inova Summit, uma das maiores conferências de inovação no Brasil, pois sempre busca o que existe de mais inovador no mundo para que pequenos e médios empreendedores tenham acesso à tecnologia de ponta e muita inspiração para que seus negócios tenham sucesso. Então siga no YouTube Get Commerce, @GetCommerceBR, para que você possa acessar conteúdos semanais e ao vivo as lives na quarta-feira. Protege a Nova Medicina do Trabalho, a única empresa médica do interior do estado com estrutura própria de atendimento, policlínica, pronto atendimento e centro de diagnósticos. Referência em medicina do trabalho em conformidade com as normas regulamentadoras, legislações trabalhistas e previdenciárias. Assessoramento para implantação do e-social. O corpo técnico da Protege inclui médicos do trabalho, clínicos e especialistas, engenheiros de segurança, técnicos de enfermagem do trabalho, fonoaudiólogo e mais profissionais de apoio. Contempla atendimento de mais de 20 mil funcionários de empresas de médio e grande porte. Acesse saudeprotege.com.br. Ser lembrada é bom, ser votada é ótimo, ser agraciada em primeiro lugar pelo segundo ano consecutivo é melhor ainda. Agrocomercial Canabarro, a empresa destaque em Santa Maria, 2022-2023, prêmio oficial Melhores do Ano, pesquisa realizada pela agência Midas. Por isso que os corações de todos os que trabalham juntos, liderados por Fernanda Pendeza, se enchem de alegria quando a vida faz valer o PET. Nanda Pendeza agradece a todos quantos votaram nos quesitos da pesquisa. Agrocomercial Canabarro, viva! Todos nós que amamos pets, somos todos vencedores. Na Borges de Medeiros 365. Faça sua especialização na Universidade Franciscana e conquiste novas oportunidades de atuação profissional. São diversos cursos de pós-graduação nas modalidades presencial e também híbrida, com aulas presenciais transmitidas ao vivo em várias áreas do conhecimento. Aprenda junto a professores com ampla experiência e conquiste sua certificação reconhecida pelo mercado. Acesse ufn.edu.br e confira os cursos que preparamos para você.
Purifique Santa Maria, o melhor da água. Com Purifique é saúde e bem-estar. No trabalho, na atividade física, no trânsito. Água purificada é mais energia com Purifique. Água purificada faz bem, traz equilíbrio, hidrata as células e elimina as toxinas. O melhor da água é Purifique. Consulte a equipe de Lianual 3026-4825 em 2 endereços, na Floriano 1354 e em Camobi, Avenida Prefeito Evandro Ber 7195. Nas redes sociais Purifique Santa Maria. Que tal encontrar tudo o que você precisa em um só lugar? O Patronato Shopping está sempre à frente em tendências e inovação, oferecendo aos seus clientes uma grande variedade em produtos e serviços. No setor casa, você encontra espaço Tramontina, produtos para servir e preparar, uma vasta linha de produtos para decoração e lindos móveis para deixar a sua casa ainda mais aconchegante. Pet Center completo para o seu melhor amigo, máquinas da concessionária Steel para o campo e para a sua residência e Garden Center para deixar o seu jardim ainda mais bonito. Confira o Mundo Patronato através do site e nas redes sociais com novidades diárias. No Patronato da Avenida Walter Jobim é assim, o melhor para você em um só lugar. Imembuí é evolução. 20h09. Empreender com sucesso, comunicação e conteúdo empresarial. Apresentação Lisete Frölich. Estamos de volta aqui no nosso programa Empreender com Sucesso, nessa terça-feira. E hoje nós vamos até às 20h30, porque tem futebol depois, o jogo do Grêmio. E o pessoal já nos acompanhando aqui, né, para depois seguir, então, acompanhando o Grêmio aqui na Rádio Imembuí. Nós estamos aqui para Tins Tinta, Construtora Jobim, Decora Casa e Afeto, Universidade Católica Franciscana, Ângelos Oeste, Pampeiro Volkswagen, Eduardo Biac e a sua esposa Débora, que estão lá em São Paulo. Gente, um vídeo que foi lançado hoje dos 70 anos da Pampeiro, da Volkswagen. Gente, não tem explicação. Vale a pena você procurar e assistir. Também conosco o Agrocomercial Canabarro, que tirou o primeiro lugar aí no ano de 2022 em rações. Eu sempre digo para vocês que os preços de rações são excelentes lá na Agrocomercial Canabarro. Colégio Fátima, Educação e Humanização para a Vida, Purifique Santa Maria e Purifique Camobi, Brita Pinhal, Cislimpa Sistemas de Limpeza, Get Commerce, a Get Commerce que esteve em Brasília há poucos dias atrás, para poder sempre se atualizar e trazer coisas novas aí, porque é uma empresa premiadíssima a nível de Brasil. A sua CEO, a Jo De Lázari, esteve lá em Brasília para saber um pouco mais sobre as startups. Inclusive, a gente postou um vídeo em todas as nossas plataformas digitais para você conhecer um pouquinho mais sobre a Get Commerce. Nossas raízes e também Estação Camobi Multistore e também Patronato Shopping, que são os nossos parceiros. E a gente está falando aqui de Patronato Shopping, de Estação Camobi Multistore e da importância, né, da gente ter cuidados na hora de fazer o plantio das nossas frutíferas. E nós estamos com a diretora Jaciane Bresciani, ela que é proprietária e também é diretora da empresa e que está aqui com todo esse conhecimento. Como eu falei para vocês, que eu sempre achava que eram os homens que entendiam de plantas, porque ainda tem que aprender muito. Mas a Jaciane aí entende de tudo. E falando nisso, Jaciane, eu vi que tu tem mais produtos aí. O que mais são esses produtos aí, pessoal que está nos acompanhando? A nível, né, de curiosidade e conhecimento, eu trouxe aqui, né, o Forte Plantio, que daí nós temos ele em 2 versões, né? Tem o concentrado líquido e tem o granulado. Esse aqui é via foliar, né? A gente faz uma fertirrigação, como a gente chama, dilui esse produto na água e aplica via foliar, né? Com pulverizador. E esse daqui eu já vou fazer o uso direto na terra ou no vaso, né? Revolvendo um pouco esse solo. Ele é um granulozinho. A composição é a mesma de um e de outro. A facilidade de aplicação, até acho mais fácil esse aqui líquido, né? De aplicar, mas nada impede, né? De fazer o uso
uso desse aqui também. E aqui também o enxofre, né, para o desenvolvimento tanto de folhas quanto a formação de frutos, ele é bastante indicado, né, nessa época aqui. E o ideal também seria a gente começar a fazer antes. Estou esperando que a fruta floresça e frutifique. Eu vou fazer uns meses antes, começar uns meses antes essa aplicação, porque ele vai ficar no solo a cada 15, 30 dias eu vou reaplicar. E aí eu vou estar sempre nutrindo essa minha planta para ela poder produzir um bom fruto e muitos frutos, né? Frutos em abundância. Sempre nas horas mais amenas do dia, né? Ele é um fertilizante químico, então a gente sempre indica no início da manhã ou no finalzinho do dia e sempre irrigar em abundância, principalmente se for o granulado. Esse fertirrigação não, porque tu vai estar molhando a planta, né? Diluindo ali ele. Esse aqui é granulado, depois que eu fizer a aplicação no solo, eu vou irrigar muito bem, para que daí esse componente que tiver ali, esse químico que tiver ali, ele não vai queimar as raízes, não vai queimar a planta, quando ele tiver um contato, né, se está muito seca aquela terra, ou se tu aplicou também em quantidades a mais, sempre siga a recomendação, né, tá sempre na descrição do produto, aquilo que deve ser colocado, né, por mudinha. Desses produtos aqui, a gente falou aí, né? Qual desses eu tenho que usar constantemente? Porque a maioria é só quando eu vou plantar ou eu sigo usando? Olha, eu tiraria, por exemplo, o equilíbrio enraizador, mas né, nesses momentos de você fazer o plantio da muda. Então, esses aqui eu tiraria. Fosfito, agora mesmo, com a geada, com o frio, ou em momentos de seca, né, que a planta tá ali, né, com estresse mesmo, o fosfito de potássio, Fosway, ele é muito indicado. Então, dá para fazer uso nesses momentos ao longo do ano, mas também ele não vai ser direto. O que sim a gente vai fazer a aplicação a cada 30 dias, eu ficaria então com esses aqui, né, dos fertilizantes para nutrição mesmo, para justamente essa plantinha produzir no momento que ela deve produzir. Perfeito, porque daí não é só uma vez que tu vai utilizar, tu vai utilizar... Exato. E lembrando, assim como a gente, se a nossa dieta, a nossa alimentação, a suplementação, ela está em dia, se chegar um patógeno, chegar qualquer vírus, bactéria querendo nos atacar, a gente vai responder muito mais rápido, porque a gente está sadio. A planta da mesma forma, então se ela está bem nutrida, ela vai responder melhor num ataque. E mesmo quando ela tiver com frutos ou não? Sim, esse aqui pode ser usado mesmo quando ela tiver com frutos, mas não pensa que daí o fruto já produziu, né? Então assim não é o mais indicado. O fabricante diz, meses antes, tu vai querer que floresça e produza frutos, e aí sim tu começa meses antes, quando viu que ela começou a colocar porque principalmente hoje em dia, as variedades também, elas têm variedades mais iniciais, né, de ciclo inicial e mais tardio, que é lá no final do ano, e muitas que produzem mais de uma vez no ano. Então a gente pode fazer e deve fazer essa aplicação mais de uma vez, e como ele recomenda a cada 30 dias, justamente porque esse brotinho, esse botãozinho que vai sair dali um tempinho eu vou ter outro. Então, eu vou estar sempre nutrindo ela para ter sempre essa produção. Muito bom, é importante saber, são informações que muitas vezes as pessoas não sabem, elas acham que é só vou plantar agora e deu, e não preciso mais cuidar, né? Agora mesmo, os ideais agora para essa época do plantio e que a pessoa está fazendo, né, os primeiros cuidados são esses 3 aqui. Aí depois de um tempo, além daquilo que a gente já comentou, da poda ideal, de fazer a lavagem, o sulfito, né, para fazer, né, toda a prevenção que essa planta precisa, aí sim eu vou entrar com a parte de nutrição para que ela produza esses frutos. E cada planta tem um número X de anos para produzir? Como funciona? Sim, algumas demoram um pouquinho mais, então a gente sabe, como eu falei, se ela é uma muda enxertada, ela vai produzir antes, então ela mais ou menos dentro de um ano, ou como eu falei, algumas que já vêm até com o frutinho, elas vão estar produzindo. As condições ideais de plantio e depois de manutenção desse solo, ela vai produzir bem rapidamente. Outras, elas já têm um ciclo um pouquinho mais tardio, então ela vai demorar um pouquinho mais para produzir. Mas se comprar uma muda sadia e que já tiver com um desenvolvimento bom, loguinho tu consegue fazer uma colheita. Olha só que legal. Então, gente, não perca essa oportunidade, né, de fazer suas compras e aproveitar e tá uns dias bons para plantar, né? Tá gostoso, tá quente, não tá aquele friozão, dá para ela até se adaptar e até voltar ao frio aí, exato, né? Exato. Porque na verdade, quando voltar ao frio, tem que ter aqueles cuidados que a Jaciane já falou, né, da questão de ficar embaixo de uma outra copa de árvore ou enfim, por causa
da geada, né? Porque a gente sabe que a questão da geada queima, né? Porque Sim. a planta, né? Então, é importante a gente poder fazer isso agora. Então, são momentos aí, são dias aí que vale a pena você ir fazer suas compras e já aproveitar para fazer o seu plantio e ficar mais tranquilo. Com certeza. O que mais que tu gostaria de falar sobre sobre as frutíferas, né? A gente é tanta coisa que a gente fica. Então, né, nós temos lá uma infinidade de mudas, de espécies. Não tendo essa muda em loja, a gente sempre vai fazer um orçamento sem compromisso para o cliente e de uma semana para outra a gente já consegue essa muda para o nosso cliente. Então, caso, dentre todas essas variedades que nós temos, ele chegue lá e não tem aquela que ele veio de pesquisa de internet ou que alguém fez alguma indicação, a gente então vai buscar para ele e vai passar um orçamento sem compromisso. Então, toda semana está chegando muda nova, muda bonita, e da mesma forma, se não tivermos essa muda, pode fazer encomenda que para a próxima semana a gente consegue. Se é um carregamento grande também dentro da cidade, a gente consegue fazer entrega para o nosso cliente também. Olha que bom. Então é só a gente combinar certinho o horário, né, que um carro da empresa esteja disponível e a pessoa também seja disponível para receber, a gente consegue também fazer, né, essa entrega. E toda essa parte, né, de ferramental, tanto da Tramontina Multi quanto da Steel, os insumos, sejam eles a terra, o fertilizante, você encontra conosco. Então, tá bem... Tem tudo que precisa, tanto numa loja quanto na outra. Então, na Patronato Shopping e na Estação Camobi Multistore. Você vai chegar lá, você vai encontrar, além das frutíferas, além dos produtos que você vai precisar, suplementos, enfim, você também tem os ferramentais que você precisa para plantar, para tudo isso. E eu me arrisco a dizer que daqui uns dias vem um friozinho e também tudo para lareira, que eu amo as coisas que tem lá. Lá tem muita coisa, gente, não dá para deixar de conhecer, porque a linha de presentes, você que vai fazer vai casar, né? Fazer sua lista de presentes, e enfim, para os seus presentes que você vai dar também. Então tem tanta coisa bacana, e também a questão das mudas e das flores que a gente gosta tanto de ter na nossa casa, né? E que muitas vezes a gente não tem, né? E como é bom tu acordar de manhã e ver uma flor, algo verde, bonito. Um vasinho, né? Um vasinho, verdade. É incrível, né? E lá tem tudo isso, né? Ficou o convite, então nós estamos abertos das 8 às 18 horas, sem fechar ao meio-dia. Aos sábados, então, que o nosso horário, ele vai das 8 às 17 horas, também sem fechar ao meio-dia. Pulando, né, de uma para outra, mas nesse final de semana a gente tem feira de filhotes ali no Patronato Shopping também. Então, para quem quiser participar e lá escolher o seu filhotinho, seu novo amigo, também ficou o convite das 8 às 17 horas no sábado, então, no Patronato Shopping. Ai, que legal. Jaciane, então, no sábado vai ser aqui, né? Exato. Porque às vezes é lá e às vezes aqui. Como é que tu pode passar o contato de lá, assim, o endereço para quem vai para Camobi e não conhece ainda? Então, fica entre os dois postos na faixa nova. Então, é entre o posto da churrascaria do Gringo e o abaixo. Bem em frente à Escola Heróica, que é uma escola nova que abriu, né, ali na faixa nova. Exato. E não tem como se perder, porque a fachada dela está escrito Estação Camobi, é uma construção bem grande. O pessoal consegue enxergar de longe. A gente tem os outdoors também do lado, para quem está indo em direção ao Camobi, do centro para o Camobi, consegue enxergar os outdoors, né, na lateral da fachada. E na frente está escrito bem grande Estação Camobi Multistore. Não tem como se perder ali na faixa nova, na BR-287. Verdade. E é aqui também, bem pertinho da Rádio Membuí, o Patronato, né? Quem não conhece o Patronato, né? Você que vai subindo, um pouquinho antes do X, que tem X Patronato ali, você vai achar uma loja enorme, grande, com uma fachada linda. Ali tem a Patronato Shopping, você pode ir ali sábado, ver os filhotinhos de animais, adquirir o seu, né? E também para fazer suas compras, aproveitar, comprar suas frutíferas, né? E os produtos para as suas frutíferas e aproveitar o final de semana, que a gente sempre gosta de fazer algo diferente.
diferente, porque esse algo diferente, ele faz com que a gente se desestresse, né? Porque não é aquela rotina do dia a dia, mas algo diferente sempre é bom, né? Com certeza, aproveitar os dias bonitos, né, para fazer o plantio, também colocar a mão na terra, uma terapia. Jaciane, quero te agradecer por mais uma vez ter estado aqui conosco, né? Trazendo aí sempre informações, conhecimento, nos enriquecendo aí. Muito obrigada. Eu que agradeço mais uma vez. Obrigada. Bom, nós vamos então encerrar o Empreender com Sucesso, vamos continuar compartilhando, porque daqui a pouquinho é hora de Grêmio, e amanhã a gente está de volta com mais Empreender com Sucesso. Imembuí é a evolução da travessia do AM